Queridos irmãos, vamos sempre ser dirigidos por Deus. Ele tem sempre o melhor para nós, Ele nos ama infinito. Então sempre quando Ele dá uma direção, Ele sabendo o que vai acontecer daqui a uma semana, um mês, um ano e 10 anos, vai ser sempre o melhor para nós. Queremos ser dirigidos por Deus. Os sentidos, a voz do corpo. Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Frequentemente as pessoas pensam que o testemunho acerca do qual esse versículo fala é uma coisa física. Não o é. É uma coisa espiritual. É o Espírito de Deus testificando com o nosso espírito. Ele não testifica com o nosso corpo. Você não deve julgar pelo sentido físico, confundindo as coisas por nossa maneira de falar. Dizemos, sinto a presença de Deus, mas não a sentimos. Temos um pressentimento espiritual da sua presença. Use a palavra sentido de modo sábio. Deixe a falsa impressão de que se trata de um sentido físico. Não misture a parte física com este assunto. O sentido é a voz do corpo. A razão é a voz da alma e da mente. A consciência é a voz do espírito. Dirigir-se pelos sentimentos é entrar em problemas. É por isso que tantos cristãos ficam para cima e para baixo, são chamados de cristão ioiô. Estão por dentro e depois por fora. Não andam pela fé, não andam segundo o Espírito. Quando se sentem bem, dizem glória a Deus, estou salvo, aleluia. Estou cheio do Espírito Santo, tudo está bem. Então quando não se sentem bem, ficam com cara feia e dizem, perdi tudo, não me sinto como antes, acho que devo estar desviado. Ouço as pessoas, abre parênteses, Deus abençoe o coração delas, fecha parênteses. Ouço as pessoas que falam a respeito de estar no vale em um momento, depois na montanha e no outro voltam ao vale. Eu nunca fui ao vale. Há 45 anos sou salvo e nunca fui para lugar algum, senão para o cume das montanhas. Não é necessário descer ao vale. Falam a respeito das experiências do vale. Eu nunca tive experiência alguma no vale. Oh, sim, tem havido provas e provações, mas eu fiquei no cume da montanha, gritando a vitória o tempo todo, vivendo acima dos problemas. Certa mulher que tínhamos pastoreado em anos anteriores veio para uma reunião aonde estávamos e contou a respeito de sua filha. Esta filha tinha a idade de 39 anos. Estavam para operá-la quando descobriram que ela tinha um tumor. Além disso, descobriram, mediante testes hospitalares, que ela era diabética. Estavam procurando obter o controle na condição diabética, quando ela voltou a entrar em coma. 3 médicos disseram que ela nunca voltaria a ganhar a consciência e morreria.
Aquela mãe disse: Querem pôr as mãos nesse lencinho? Fiz assim e oramos. Depois aquela senhora entrou em um ônibus e viajou quase 500 quilômetros para o hospital onde sua filha jazia inconsciente. Ela alcançou o balão de oxigênio e deitou o lencinho no peito da filha. No momento em que o lencinho tocou nela, ela reviveu, foi curada, renasceu, ficou cheia do Espírito Santo e começou a falar em línguas. Tudo aconteceu em uma só aplicação do lencinho. As enfermeiras ficaram emocionadas e chamaram os médicos, que disse: é maravilhoso que ela tenha recuperado a consciência, mas deve permanecer quieta. Deu-lhe uma injeção para acalmá-la, mas não chegou a ser totalmente eficaz. Ela simplesmente continuava a falar em línguas e clamar: estou curada, estou curada, estou curada. No dia seguinte, começaram a fazer exames. O sangue dela era perfeito, já não tinha açúcar. Depois não conseguiram achar o tumor, desapareceu. Depois de alguns dias, deram-lhe alta. Algum tempo mais tarde, ela contou para minha esposa e para mim que o médico dissera: não vamos cobrar, não fizemos coisa alguma. Um poder superior a nós fez tudo. 3 anos mais tarde, quando ela tinha 42 anos, a irmã dela a trouxe para a nossa porta, às 2 da madrugada. Estava com outro tumor. Pensei que viera para ser curada. Disse, portanto: você pode ser curada de novo. Simplesmente imporemos as mãos em você. Ela disse com lágrimas: irmão, não me importo realmente se vou ser curado ou não. Realmente, se eu pudesse apenas voltar para a posição que tinha diante de Deus antes, preferia morrer e passar para o céu. Assim tomei por certo que ela estava desviada. Parecia tão triste que fiquei convicto de que ela deveria ter cometido um pecado terrível. Disse-lhe, portanto: o Senhor perdoará você. Fui passando por aquilo que a Bíblia diz a respeito. Disse então: todos nós vamos ajoelhar-nos daqui ao lado do sofá. Minha esposa, a irmã daquela mulher, estavam lá também. Ajoelhei-me ao seu lado. Veja, não precisa confessar a mim, mas conte o caso ao Senhor, e Ele perdoará a você. Ela olhou-me e disse: irmão, perscrutei o meu coração, e pelo que sei, não fiz nada de errado. Fiquei nervoso. Tinha me deitado tarde, todas as noites, percorria uma boa distância de carro para realizar reuniões, bem no meio do sono sadio. Durante a madrugada, surgiram batidas na porta que nos despertaram. Imagino que falei asperamente. Sei que adotei semelhante tom de voz. Eu disse: levanta-se do chão, senta naquele sofá. Fiquei enojado. Se você não fez coisa alguma de errado, o que leva a pensar que tem de voltar para Deus? Ora, disse ela, não sinto que cheguei a Ele. Eu disse: o que o sentimento tem a ver com o caso? Se eu fosse depender dos meus sentidos, teria de anunciar
Metade das vezes que me levanto para pregar, que devo estar desviado. Ela olhou para mim. Quer dizer que os pregadores são assim também? Eu falei, sim, somos tão humanos como qualquer pessoa. Na realidade, se eu dependesse dos meus sentimentos, agora mesmo eu estaria pedindo que você orasse por mim. Não sinto coisa alguma, não tenho sentido coisa alguma desde a hora em que você chegou aqui. Ela perguntou, o que faz então? Como posso orar até obter a resposta? Eu respondi, não oro até obter a resposta, já estou com a resposta. O cristão deve sempre andar com a resposta, deve estar com a resposta, em comunhão com Deus, todos os dias, todos os minutos, todas as horas. Ela questionou, o que o senhor faz então? Ora, disse eu, fique sentada e observe-me. Vou fechar os olhos para orar, mas conserve aberto os seus. Então orei, querido Senhor, estou tão contente que sou seu filho, sou um filho de Deus, estou tão contente que estou salvo, estou tão contente que nasci de novo, não sinto coisa alguma, mas isso não vem ao caso. Meu homem interior é uma nova criatura em Cristo. Quero agradecer-te porque não somente nasci de novo, mas também porque estou cheio do teu Espírito maravilhoso, do teu Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo residem em mim. Quero agradecer-te por isso. Aleluia, aleluia. Não senti coisa alguma, mas falei aquilo da mesma forma. Então, quando confessei tudo aquilo no meu espírito, abre parênteses, ele estava presente o tempo todo, fecha parênteses. Algo começou a borbulhar dentro de mim. Era um movimento e uma manifestação do Espírito de Deus. Ainda não havia sentido coisa alguma, mas no meu espírito tive o pressentimento daquele borbulhar. Subi até a minha garganta, comecei a rir. Existe a risada no espírito. Comecei a falar em línguas. Aquela senhora disse, a expressão do seu rosto mudou. Ela simplesmente iluminou-se. Eu falei, aquilo estava lá dentro o tempo todo. Paulo mandou Timóteo despertar o dom que estava nele. Eu simplesmente despertei aquilo que eu tinha em mim o tempo todo. Ela perguntou, posso fazer assim também? Respondi, claro, pode sim. Assim ela fez, despertou aquilo que estava dentro dela o tempo todo. Não me lembro se orei a respeito do tumor. A última notícia que recebi a respeito dela foi que o tumor desaparecera. Baseei sua fé na palavra, não nos seus sentimentos. Romanos 8,16 não afirma que o Espírito dá testemunho ao nosso corpo, mas ele dá testemunho ao nosso espírito, nem aos nossos sentimentos ele não dá. Smith, o grande apóstolo da fé da Inglaterra, disse, não me impressiono com aquilo que sinto, vejo e creio. Não posso compreender Deus mediante aos meus sentimentos. Compreendo mediante aquilo que a palavra diz a respeito dele. Ele é tudo quanto a palavra diz que ele é. Você não pode compreender a si mesmo mediante os sentimentos.
Entenda que você é um cristão nascido de novo e cheio do Espírito Santo, por meio daquilo que a palavra de Deus diz. Quando você ler aquilo que ela declara a seu respeito, quer você sinta assim, quer não, diga assim: sim, estou, sim, assim sou eu. A palavra de Deus diz assim e eu sou assim. Tenho isso, posso fazer aquilo que as Escrituras dizem que eu posso. Sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Então você começará a desenvolver-se espiritualmente. É com seu espírito que o Espírito Santo testifica. Socorro de dentro. João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Vamos notar algumas palavras que Jesus disse a respeito do Espírito Santo em João 16:13. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele orientá-lo-á e guiá-lo-á. Então ele vai nos guiar e nos orientar. O Espírito Santo sempre vai nos ajudar. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele fala de fato, tudo quanto o Espírito Santo ouvir. Deus disser. O Espírito Santo fala de fato tudo que ele ouviu o que Deus disse. Então o Espírito Santo ouve o que Deus fala e passa para a gente. Tudo quanto ouvir Jesus dizer, ele falará ao seu espírito. Aonde deve falar? Ele está no seu espírito e é lá que ele fala. O Santo Espírito não fala fora de você, em lugar vazio. Ele fala no íntimo e passa a mensagem de Deus adiante para o seu espírito e pelo testemunho interior ou pela voz interior. E vos anunciará o que há de vir. Não creio que isso apenas significa que o Espírito Santo dá-nos-á revelação acerca dos eventos futuros, conforme são registrados na palavra. Significa também que ele lhe mostrará a respeito de situações futuras. Na minha vida, por exemplo, nunca ocorreu uma morte em nossa família, que é extremamente unida, sem que eu saiba de antemão a respeito. Eu sabia 2 anos antes que o meu sogro ia morrer. Comecei, portanto, a preparar minha esposa para a morte dele. Ela era a única filha, a caçula da família, e estava muito ligada ao pai. Eu sabia que ia ser difícil para ela. Comecei, portanto, a dizer-lhe: querida, você sabe que o senhor está ficando mais velho, está chegando perto dos 70, e Deus nos prometeu apenas 70 a 80 anos. No decurso de 2 anos, dei uma indireta aqui e ali, só para deixá-la preparada. Estava fora de casa, em uma reunião, quando chegou o telefonema. Depois do culto, certa noite, estava sentado no hotel. O telefone tocou. Algo dentro de mim disse: é para você. É acerca disso
que você tem falado há 2 anos. Em 28 dias, ele estava no céu. Não ficamos despreparados quando sabemos as coisas antes do tempo. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo ensinar-vos-á. Ele nos fará lembrar de todas as coisas. As pessoas me perguntam como eu consigo citar 3 quartos no Novo Testamento. Como você decora as coisas? Sempre respondo: nunca decorei as Escrituras. Em toda a minha vida, nada sei acerca de memorização. Suponho que possamos desenvolver a mente se trabalharmos nisso. Mas eu simplesmente fico conversando e as Escrituras surgem dentro de mim. Ele atraz a minha memória. Ele está dentro de mim. O Espírito Santo mostrar-lhe-á as coisas que hão de vir e far-lhe-á lembrar das coisas, se você aprender a cooperar com ele. Número 3. A voz do Espírito Santo. Atos 10, 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Deus orienta-nos por meio do que chamamos de voz tranquila e suave. No entanto, ele orienta mediante a voz do Espírito de Deus que nos fala. Esta é a terceira maneira mais importante de sermos orientados pelo Espírito de Deus. A primeira é mediante o testemunho no íntimo. A segunda é por meio de uma voz tranquila e suave do interior. A terceira é mediante a voz do Espírito Santo. Há uma diferença entre a voz interior do Espírito Santo que fala no nosso espírito e aquela voz tranquila e suave que fala ao nosso próprio espírito. Quando o Espírito Santo fala dentro de você, é mais autoritário. Às vezes é tão real, embora esteja dentro de você, que você olha em derredor para ver quem falou. Você pensa que alguma pessoa atrás de você falou alguma coisa. Depois reconhece que estava dentro de você. Lembro-me de como, no Antigo Testamento, o jovem Samuel ouviu uma voz chamar seu nome: Samuel, Samuel. Pensou que Eli o chamava. Levantou-se, deu um pulo e saiu correndo para ver o que Eli queria. Ele disse: Não o chamei. Samuel voltou para a cama. Então escutou de novo: Samuel, Samuel. Mais uma vez ele correu para Eli, que disse: Não o chamei. Aconteceu a terceira vez. Finalmente Eli contou o que estava acontecendo e disse: Na próxima vez que o Senhor o chamar, responda-lhe. Samuel respondeu à voz e o Senhor lhe falou. Em 44 anos de ministério, descobri que quando Deus age de maneira mais espetacular, toda a sua orientação é sobrenatural. No entanto, alguns métodos não são tão espetaculares. Quando ele me falava
com uma voz que parecia audível, por exemplo, era sinal de que haveria dificuldades pela frente. Se ele não tivesse falado de um modo tão espetacular, eu não teria ficado firme. No tocante à última igreja que pastoreei, por exemplo, fiquei sabendo que o pastoreado estava vago e combinei que iria pregar lá certa quarta-noite. Durante aquele período, antes da data de ir para a fim de pregar, realizei um reavivamento de 3 semanas em Austin. Durante o evento, o pastor, o irmão dele, que também era pregador, e eu nos encontramos na igreja todos os dias para orar a respeito do culto à noite. A igreja com o pastoreado vago era aquela a que pertenciam. Todos os dias perguntavam-me: já oraram a respeito daquela igreja? Finalmente orei. Simplesmente disse ao Senhor: irei para lá na segunda-feira que vem e pregarei na quarta-feira. Não sei se tu queres que eu seja o pastor lá ou não. Nem sei se quero ser o pastor daquele lugar. Mas o que disser a respeito do caso para mim será muito bom. Não falei mais nada que isso. Então ouvi uma voz falar tão claramente que pulei. Olhei para trás, realmente pensava que um daqueles pastores me ouviu falar e que estava brincando comigo. Mas ouvi aquela voz que, para mim, era audível. Ela disse: você é o próximo pastor lá. Aquela será a última igreja que você vai pastorear. Você poderia interpretar isso de 1000 maneiras diferentes. Poderia deixar o diabo dizer-lhe que morreria ou que estava para ser derrotado, mas o significado era que o meu ministério seria mudado para um ministério de campo. Mais ou menos naquele momento, aqueles 2 pregadores chegaram, passando pelas fileiras dos bancos da igreja. Como de costume, perguntaram: já orou a respeito daquela igreja? Eu disse: vocês 2 estão olhando para o próximo pastor. Eles falaram: oh, se conhecesse aquela igreja como nós, não falaria assim. É totalmente dividida ao meio. Se a metade da igreja aprova um assunto, a outra metade é contra. É necessário ter 2/3 da votação para ser eleito pastor. Vamos simplesmente ser honestos com você. Não pode ser eleito. Nada sei a respeito disso. Só sei que eu sou o próximo pastor, retruquei. Continuaram: ora, você não conhece a igreja como nós conhecemos. Rebati: não. Mas conheço Jesus, conheço o Espírito de Deus, eu sei que ele me disse. Depois de eu pregar na primeira ocasião, percebi por Deus que Deus agiu de maneira tão espetacular. Cada palavra que eu falava retornava para mim como uma bola de borracha, voltando da parede para trás. Era desagradável. Pensava que pregaria uma noite, mas eles haviam combinado para que eu ministrasse em várias noites. A cada noite tínhamos de mudar para um outro lugar para hospedar-nos. Passamos uma noite na casa de um diácono, a seguinte na casa de outro. Um dos diáconos contou-nos: se você se hospedar comigo o tempo todo, alguns dos outros
provavelmente ficarão com ciúme, pensarão que eu estou a seu favor e votarão contra você. Conservamos nossa bagagem no carro e todas as noites tínhamos apenas o suficiente para o dia seguinte. Quando íamos deitar, eu dizia à minha esposa: se Deus não tivesse falado de modo tão espetacular, eu simplesmente me levantaria, pegaria as crianças, entraria no carro e iria embora sem falar uma palavra a pessoa alguma. Minha carne tinha muita vontade de ir embora. Minha mente tinha vontade de ir embora. Meu espírito manteve-me firme, porque Deus falara de modo tão espetacular. Realizavam as eleições. Ganhei todos os votos. Todas as pessoas diziam: foi o maior milagre do século alguém obter a votação assim nesta igreja. Eu sabia o tempo todo que obteria uma votação assim. O Espírito de Deus contou-me. Irmãos, por isso que é sempre bom estar muito ligado a Deus, sempre lendo a palavra, para a gente sempre estar ouvindo a Deus, sendo guiado por Ele, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração e busque a Deus com todas as suas forças. Pai querido, perfeito, maravilhoso, fiel e verdadeiro, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua maravilhosa presença, Pai, para sempre Te honrar, Te glorificar, Te exaltar, Senhor, Te buscar. Precisamos do Teu amor, precisamos da Tua direção, Senhor. Te queremos, Pai, queremos estar sempre ligado ao Senhor o dia todo, Te louvando, Te agradecendo, porque sempre o Senhor nos faz milagre, sempre o Senhor toma conta de nós. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse amor infinito, por nos proteger sempre e sempre dar a direção maravilhosa. Pai, porque todas as coisas cooperam juntas para aqueles que amam a Deus. Pai, é muito bom estar nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor sempre nos cuidando e nos protegendo. E Te pedimos, Pai, sempre direção. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço, derrama o Teu poder na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. E começa a queimar, Pai, todo o mal, todo o problema, doença, miséria, vício, ódio, mágoa, caroço, toda dor, todo mal, em nome do Senhor Jesus. Eu me levanto agora com todo o poder e autoridade para repreender você, demônio. Sai dessa vida. Eu quebro as tuas forças, eu quebro o teu poder. Eu amarro você, demônio, e ordeno, pega tudo que é seu e saia. Eu arranco você daí. Fora. Sai dessa vida. Fora. Essa vida não te pertence. Eu arranco você e todo o seu mal, seu vício, sua mentira, toda dor. Fora. Saia em nome de Jesus. Pai maravilhoso, vamos ler a Tua palavra todo dia. Vamos ler o Novo Testamento, uma página por dia, e sempre Te buscar e estar, Senhor, sempre de coração aberto para Te ouvir e Te obedecer, porque queremos Te agradar. Confiamos no Teu amor e no Teu poder, Pai, e o Teu amor diz que o Senhor quer fazer de nós mais do que vencedores, sempre mais do que vencedores em todas as situações, e nós cremos nisso. Pai, muito obrigado. Amém e amém.